Fala, meu querido aluno e querida aluna do sexto, sétimo e nono ano. Estou aqui para fazer uma breve síntese, um breve comentário de algumas questões que foram passadas para vocês durante esse período de isolamento social e também de conteúdos já vistos por nós em sala de aula. Espero que dessa forma esteja ajudando vocês. Acompanhem comigo aí os próximos passos. Olá, pessoal. Começando aqui pela turma de sexto ano, sexto A e B manhã, onde a gente parou em números decimais, onde a gente viu em sala de aula definição, tudo bem direitinho, aonde a gente viu que a definição é parte inteira e parte decimal. Então, todo número decimal ele contém uma parte inteira e uma parte decimal. Nos exercícios que foi passado aí para vocês durante o isolamento, as atividades, as questões, só vai tratar desses 3 tipos de conteúdos: reta numérica, comparação e aproximação, ok? Aqui eu trago 3 exemplos retirados dos exercícios do livro, certo? Aonde a gente vai começar da reta numérica, certo? A gente sabe que todo número decimal ele fica entre 2 números naturais, certo? Aonde uma das questões aí do livro vai pedir para você encontrar quais são os pontos A, B, C e D, certo? E assim sucessivamente. E a gente vai ver como é que se resolve esse tipo de questão, ok? Aqui a gente tem o primeiro ponto B, onde ele está entre os números naturais 0 e 1. A gente sabe que entre os números naturais 0 e 1 ficam os decimais, ok? Onde o espaço, as unidades contidas entre esse número 0 e 1 são ao todo 9 números decimais, ok? Começando aqui do 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim sucessivamente até chegar no número natural 1. E assim acontece para todos os números, ok? Então, nesse caso aqui, analisando o primeiro ponto, que é o ponto B, 0, 0,1, próximo ponto vai ser o 0,2, que já está aqui contido como um exemplo. Ponto A. O ponto A, ele está entre 2 e 3, 2,1, 2,2. Então, a gente já encontrou que o ponto A é 2,2. Ponto C. O ponto C, como a gente pode observar, ele está entre o número 1 e 2. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então, o ponto C vai ser 1,5. O último ponto aqui no nosso exemplo, que é o ponto D, ele está entre os números naturais 2 e 3. Como ele aqui a gente verifica que ele está próximo do 3, então ele vai ser o 2,9. E assim, você vai resolver todos esses tipos de questões associando os pontos A, B, C, D e E, e assim sucessivamente, ok? No segundo exemplo, a gente vai falar da comparação de números, como é que a gente compara número natural, certo? A primeira forma de comparar um número natural é você observando a parte inteira. A primeira coisa que você tem que observar é a parte inteira. Se eles forem iguais, certo? Que é no caso aqui desse exemplo, parte inteira 3 e a parte inteira 3, você vai comparar os decimais, a parte decimal, que a parte decimal é 14 centésimos e aqui é 20 centésimos. Qual maior, o 14 centésimos ou o 20 centésimos? Aí você verifica aqui que o maior é 3,20. No outro caso, você tem 0,10 e 0,1, certo? Cuidado com esse tipo de comparação, que os zeros, a quantidade de zeros aqui presente, tanto faz aqui ser 0, 100, 1000 e assim sucessivamente, ele sempre vai ser equivalente a 0,10 ou a 0,1. Então, nesse caso aqui, eles são iguais, certo? Aqui a parte inteira é 2, a parte inteira é 1. Aqui não precisa você comparar a parte decimal, porque já pela inteira já dá para verificar quem é o maior. Nesse caso, 2,05, ok? No terceiro e último exemplo é o caso da aproximação. Como é essa história de aproximação de números decimais? Aí vai depender do que a questão quer que você aproxime, certo? Eu te dei aqui um número decimal, certo? Também tem uma questão dessa envolvida no livro, ok? Que eu passei para vocês, onde ele te dá esse número infinito, certo? E ele vai pedir para você colocar os números decimais de acordo com o que ele pede. Aqui ele está pedindo um número, você representar um número com uma casa decimal. Observa que a parte decimal é sempre logo após a vírgula. Então, se ele quer uma casa decimal, o número vai ser 3,1. Aqui, 2 casas decimais. As 2 casas decimais, você verifica que é 3,14. No último exemplo, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Vai ficar o número 3,
9,14, que vai para a turma de 7º ano, do turno da tarde, certo? Onde a gente viu os números racionais, onde basicamente os exercícios de vocês aí vão falar das operações, como é que soma, subtrai, multiplica e divide números fracionários. O primeiro exemplo aí, você tem duas frações, 3/5 e 8/5, onde a primeira coisa em uma soma e subtração de frações, você tem que olhar o denominador. Os denominadores aqui das duas são iguais, você conserva esse denominador, 3 mais 8, 11. Como no caso aqui, o 11 e o 5 são números primos, não precisa você simplificar, no caso. Não dá para simplificar, certo? Então, você acaba a sua soma aí. No segundo exemplo, você tem aqui duas frações, também tem uma soma e subtração de frações, aonde você observa que os denominadores são diferentes. Quando são diferentes, você tem duas formas de fazer isso, certo? Ou pelo meio pelos extremos, ou pela regrazinha do MMC, certo? Nesse caso aqui, para facilitar a nossa vida, certo? Eu vou utilizar os meios pelos extremos. 6 vezes 3 vai dar menos 18, menos 2 vezes 5, 10, sobre 2 vezes 6, 12. No caso, quando você for fazer os meios pelos extremos, é importante sempre você começar por esse númerozinho aqui, certo? Sempre começa por ele. Continuando aqui, menos 18 menos 10 vai ser menos 28 sobre 12. Esse caso aqui, você tem que verificar o número que divide 28 e que divide o 12, certo? Nesse caso aqui, eu já vou direto ao ponto. Eu sei que o maior número que divide os dois é o 4, certo? Vai ficar negativo. 28 dividido por 4 fica 7 sobre 3. Ok? Terceiro exemplo, você tem uma multiplicação de fração. Quando você tem uma multiplicação de fração, não tem segredo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 3 dá 12, sobre 2 vezes 7, 14. Simplificando aqui por 2, vai dar 6 sobre 7, certo? Quarto exemplo, você tem uma divisão de frações, onde você vai ter que relembrar da regra. Repete o primeiro número, que no caso é 3 sobre 2, multiplica pelo inverso do segundo número. Você tem 4 sobre 5, o inverso dele, 5 sobre 4. 3 vezes 5 dá 15, sobre 2 vezes 4, 8. Certo? Aqui não tem um número que divide os dois ao mesmo tempo, acabou aí a sua divisão. Quarto exemplo que vai acontecer em alguns casos aí das questões de vocês é que vai ter soma e subtração com 2, 3, 4 ou mais números fracionários. Quando isso acontece, eu aconselho você tirar o MMC dos denominadores. No caso aqui, você tem 3 denominadores, 2, 4 e 3. Você tira o MMC de 2, 4 e 3. Sora, como é que eu tiro o MMC? Fatorando os 3 simultaneamente. Eu tenho um número par, certo? Dentro desses 3 aqui, então sempre vai ter que ser dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 não dá para dividir 2, certo? Porque ele dá um número decimal, então você conserva. O 1, você conserva aqui, ó. O 2, ele é par, então dá por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir 2, você conserva. Sobrou só o 3, que dá por ele mesmo. Tirar o MMC de 3 números ou mais é você multiplicar todos os fatores primos que você encontrou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Significa aqui que o MMC vai ser 12. Quando você encontra o MMC dos denominadores, você vai trabalhar fração por fração. Divide o denominador e o resultado você multiplica pelo numerador. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Menos 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Fazendo essa operaçãozinha aqui nos numeradores, 6 mais 9 dá 15. 15 menos 8, 7 sobre 12. Ok? Bora lá, pessoal. Agora a gente vai para o 9º ano amanhã, certo? Onde a gente parou em uma equação do segundo grau e a equação biquadrada, ok? Para desenvolver uma equação do segundo grau, a gente tem que levar em consideração sempre a fórmula geral dela, certo? Onde você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ok? Onde sempre o coeficiente a vai estar acompanhado da incógnita elevada a 2, o coeficiente b da incógnita elevada a x
e o coeficiente C ele aparece de forma independente, é um número sozinho, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de uma equaçãozinha do segundo grau, onde você tem x² mais 5x mais c, onde a primeira coisa que você tem que fazer é identificar os coeficientes. Então, nesse caso aqui, o coeficiente A vai ser 1, o coeficiente B vai ser 5 e o coeficiente C, 6. Ok? Feito isso, você vai aplicar a regrazinha de delta, certo? E Bhaskara para descobrir quais são os possíveis valores para x, para que essa equação aqui tenha igualdade verdadeira, ou seja, igual a zero. Então, nesse caso, aplicando a fórmulazinha de delta, que é dado por b² menos 4a vezes o c, ok? É só substituir aquilo que você encontrou acima. B, no caso, é 5, fica 5² fica 25, menos 4 vezes o A no caso é 1, vezes o C, que no caso é 6. Delta é igual a 25, menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6, 24. Você encontra aí que delta é igual a 1. Feito isso, o próximo passo que você tem que fazer é encontrar Bhaskara. Ou seja, como a gente está trabalhando essa equaçãozinha, você observa que a incógnita aqui em jogo é x. Então, Bhaskara aqui vai ser x. Menos a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, Bhaskara vai ser igual a menos b, que no caso b é 5, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de delta. Delta a gente encontrou que é 1, a raiz de 1 vai ser 1, sobre 2 vezes o a. O a vai ser 1, 2 vezes 1, 2. Dessa forma, você vai encontrar dois valores para x, onde a gente vai chamar de x1 e o outro a gente vai chamar de x2, ok? Menos 5 mais 1 fica menos 4, menos 4 dividido por 2, menos 2. Menos 5 menos 1, menos 6, menos 6 dividido por 2, menos 3. Logo, a gente conclui que as equações, aliás, as raízes, para que essa equaçãozinha aqui tenha a igualdade verdadeira, ou seja, igual a zero, os valores para que x possa assumir é menos 2 e menos 3, certo? E foi isso que a gente trabalhou, somente isso, em equação do segundo grau no nono ano, ok? Equação biquadrada, você vai precisar, a regra de uma equação biquadrada, ela tem uma forma também, certo? Onde a equação de uma forma de uma equação biquadrada é sempre ax² mais bx² mais c igual a zero, certo? O segredo para resolver uma equação biquadrada é você sempre transformar ela em uma equação do segundo grau. Professora, então quer dizer que eu tenho que transformar uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau? Sim. Como é que eu faço isso? Observa que sempre você tem que levar em conta a incógnita elevada a 2, certo? Nesse caso aqui, a gente vai considerar que y seja igual a x elevado a 2. Ou seja, você sempre tem que ter essa jogadazinha aqui, ó, para resolver uma equação biquadrada.